gente fala agora sobre a crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco e negou que exista esse embate. Vamos ver. Não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse não ver razão para mudanças na composição e no funcionamento do STF. Foi uma resposta à proposta que avançou no Senado para limitar as decisões individuais de ministros do Supremo. Vamos ver. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença, né? E absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Vocês viram aí o que disseram representantes do Congresso e do STF, né? O Luiz Roberto Barroso e o Rodrigo Pacheco, com o microfone ligado em frente às câmeras. Mas quem foi atrás de bastidores foram essas duas aqui, Tainá Farfan e Jussara Soares. Boa tarde às duas. Vou começar pela Jussara, então. Exatamente, Lu. Olha, quando a gente vem observando nos últimos dias, quando tem essa tensão, esses debates, essas propostas que vão avançando, né, no Congresso, essas propostas em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente observa que tem que fica esse climão, né, entre os dois lados. Só que nas declarações públicas, eles falam, não, é do jogo, são pautas que estão aí e faz parte do Congresso debater. O que a gente tem em relação a isso? Lembrando que ontem a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade, naquela votação relâmpago de 42 segundos, aquela proposta que limita as decisões monocráticas do STF. Fui conversar hoje com os líderes, o que eles me disseram? No máximo, até o final de novembro, eles querem levar essa PEC, nessa proposta de emenda à Constituição, para ser apreciada no plenário. Talvez isso se antecipe, mas quando eles confirmam que querem que essa proposta seja votada ainda neste ano, até o final de novembro, demonstra que eles vão seguir com isso, apesar da reação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em criticar avanço dessas pautas no Senado e muitas vezes ali nos bastidores atrelando esse avanço a uma questão de sinalização do Congresso em relação à direita. O que me dizem os aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que são pautas que estão no ar e precisam ser enfrentadas, que chegou este momento de avançar com isso. Então, o que hoje, ouvindo as duas declarações, vão no mesmo sentido. No caso do Pacheco, dizendo que, olha, a gente vai debater e não tem crise, mas vamos debater. E o Barroso dizendo, olha, faz parte do Congresso debater. Nos bastidores é que esse estresse, né, fica mais evidente, fica mais claro. As pessoas falam disso mais abertamente. Pelo lado dos ministros, atribuindo isso a um aceno do Pacheco à direita. Então, a gente vai seguir acompanhando toda essa crise, que eles dizem não ser uma crise, para saber como a gente avança sobre isso. Fato é que, apesar de tudo, esse tema vai continuar. Esses temas espinhosos vão seguir no Senado. Aquela aprovação célere, né, vamos dizer, em tempo recorde, relâmpago, em 40 segundos ontem na CCJ, talvez tenha sido o ápice dessa crise, pelo menos antes do feriado, né? Porque depois do feriado a gente volta a falar com isso com muito mais ênfase, eu posso dizer assim, já que semana que vem é quase uma semana morta, né? O Tainá Farfan lá no Congresso Nacional. Semana que vem, com certeza, será uma semana morta, né?
Havia uma expectativa de que alguma pauta avançasse na semana que vem, mas não deve avançar mesmo. Essa PEC, que é a PEC 8 de 2021, que trata justamente sobre essa questão das decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, deve ficar para a semana seguinte. A Jussara trouxe a apuração que pode ser apreciada até o fim de novembro. Alguns líderes até comentaram comigo, viu, Jussara, que há a possibilidade sim de já na semana seguinte ao feriado a gente ver essa proposta de emenda à Constituição avançando ali no Senado Federal. Um ponto que eu queria trazer aqui que me chamou bastante atenção foi na fala do presidente do Senado do Congresso, Rodrigo Pacheco, quando ele diz que quando o Supremo define as pautas deles, ele não considera uma afronta. Então, ele sinaliza ali de que ele vai sim avançar com essas pautas, e uma delas, né, que ele pegou ali, colocou no colo dele e quer sim avançar, é a que trata justamente da proposta para estabelecer ali o tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já deixou claro que ele não é a favor de discutir tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ele vê com bons olhos, digamos assim, essa outra pauta, que é essa PEC que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que trata sobre as decisões monocráticas do STF. Então, em uma pauta, pode até ser que a gente veja ali nos bastidores algum certo conflito entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no que diz respeito a essa pauta que trata do tempo, né, de mandato dos ministros, mas nessa outra que já está caminhando ali no Senado, que trata das decisões monocráticas, a gente pode ver avançando sim. Então, muito em breve, ela deve ser apreciada ali no Senado Federal, depois pode seguir para a Câmara dos Deputados. Mais um ponto aqui que eu acho que vale nossa atenção é que hoje a gente deve ver lado a lado Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, às 2h da tarde, lá na Suprema Corte, para uma solenidade que vai ter lá em celebração aos 35 anos da Constituição Federal. Ontem, Barroso ligou para Lira para pedir para Lira não ir para o estado, para Alagoas. Ele ia hoje de manhã pedir para ele ficar em Brasília e participar dessa solenidade. Então, está aí uma demonstração pública que a gente deve ver ali eles lado a lado, né? Talvez tentando colocar panos quentes, mas a gente sabe sim que nos bastidores tem sim. A coisa está quente e está incomodando ali a Suprema Corte esse avanço das pautas ali internamente no Congresso Nacional.